Senhor, irmãos, vamos dar continuidade ao nosso tema escatologia geral que iniciamos semana passada. Nós já falamos da atitude que nós precisamos ter, de não olharmos apenas para o presente, mas olharmos também para o futuro. E por outro lado, também não olharmos só para o futuro e esquecermos de viver o presente. Okay? Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre a escatologia geral. E vamos falar então sobre a questão do senso de justiça que existe no ser humano. Todos nós temos esse senso de justiça. Nós vamos falar sobre essa escatologia geral. Então, quando Cristo voltar, Ele vai reinar, Ele vai vencer completamente Satanás, Satanás será condenado. E este senso de justiça existe no ser humano desde sempre. Quando nós lemos livros ou nós assistimos um filme, um desenho, nós temos este senso de justiça. Quando se assiste um desenho de princesas, sempre tem a boazinha e aquele que é o malvado, a bruxa malvada lá. Todo mundo tem aquele senso de justiça, desde que, puxa vida, ela é má, ela precisa ser punida, isso tem que acontecer e tal, né? Existe essa questão do bem contra o mal. Existe o bom e o mal. Poxa, mas ela deu uma maçã lá para outra comer, agora ela está adormecida, e agora aconteceu isso, e agora ela picou o dedo lá naquela agulha, aconteceu algo, ou ela ficou presa lá no castelo e precisa de alguém para salvá-la, e precisa de um príncipe, né? Aqueles que têm mais ou menos a minha idade vão lembrar dos heróis japoneses que passavam na TV Manchete, a gente assistia direto, lá tinha, para aqueles que têm a minha idade, tá ali o Jaspion lutando contra o Magaren, né? Então tinha a luta do bem contra o mal. Olha, eles são maus, eles fazem monstros, mas o Jaspion vai vencer e ele vai pegar lá o robô dele lá, o gigante guerreiro Daeleon, e ele vai lutar, ele vai vencer o mal. Verdade? A gente também vê nos desenhos, nos filmes do Batman, o Batman lutando contra o Coringa, contra o Charada, contra o Pinguim. Então a gente vê toda aquela luta deles. Olha, mas o Pinguim é muito mal, o Charada é muito malvado. Precisa ter um senso de justiça aí nessa luta do bem contra o mal. Quantos outros, né? Podemos pegar também ali os Vingadores, tem o Ultron, tem o Thanos e tem tantos outros vilões. Olha, o Capitão América, o Homem de Ferro, eles vão lutar contra aqueles que são malvados, e o Hulk vai entrar ali na parada e vai bater todo mundo, e o Thor vai chegar lá também com o martelo dele. E a gente começa a ficar ansioso com aquilo. Fazendo um parênteses aqui, nós temos esta noção, mas ela também pode ser distorcida. Isso não é de hoje, isso vai e volta. A Bíblia mesmo fala que há daqueles que dizem mal para o bem e bem para o mal. Isso não é de hoje. Isso já no Antigo Testamento o profeta já falava. Hoje nós também temos distorções sobre isso. Se você for assistir algumas adaptações de seriados antigos, de filmes antigos, nós vamos ver que o mal já não é tão mal assim. Ele é mal porque ele perdeu um parente na infância, porque ele foi abusado, porque aconteceu isso. Então, está se tentando desvirtuar aquilo que é mal. Ele é mal porque ele tem um motivo para ser mal. E muitas vezes se pega aquele que é o herói, ele não é tão herói assim, porque ele é meio corrupto, ele aceitou suborno, ele matou alguém. Então, nós temos sim essa noção da justiça humana, mas ele também, por causa do pecado, ele é distorcido, deixando isso muito claro. Mas nós temos essa noção. Isso é mal, isso é ruim. Você assiste um filme e fala, um cara batendo na mulher lá, enganando, roubando, matando. A gente tem esse senso de justiça. A justiça tem que ser feita. Você assiste aquele filme e fala, não, aquele cara tem que ser punido, tem que ser preso, não sei isso, não sei de novo. Em qualquer livro, mesmo que sejam de comédia, tem o cara malvado lá, esqueceram de mim. A gente
gente tem esse senso de que há uma luta do bem contra o mal. E a gente sabe que é necessário haver justiça. E nós sabemos também que existe esta batalha desde o princípio da humanidade. Nós vemos em filmes, desenhos, revistas, novelas. Eu não assisto e nem aconselho a assistir novelas, porque só pelas propagandas elas são terríveis. Mas a gente vê que esta batalha do bem contra o mal, e que ela é retratada na nossa vida desde o princípio da humanidade. Percebam comigo que esta luta do bem contra o mal existe desde o princípio. É a luta entre a descendência da mulher e a descendência da serpente, que nós encontramos lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, logo após a queda do homem, quando Adão e Eva comem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, que Deus havia dado a ordem explícita para eles: vocês podem comer de todas as árvores do jardim, mas não podem comer da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se vocês comerem dela, certamente morrereis. E aí o que Adão e Eva fazem? São tentados por Satanás, pela serpente, e comem. E aí então são amaldiçoados, eles caem por causa da desobediência deles, por desobedecerem ao Senhor, comerem fruto. E aí então o Senhor lhes dá uma promessa. Em meio à maldição, o Senhor lhes dá uma promessa. Mas para que esta promessa fosse cumprida, para que se chegasse à vitória no fim de todas as coisas, haveria uma batalha, haveria inimizade, até que se chegasse ao fim de tudo. Versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis fala: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então Deus está falando que existirão duas descendências. A luta entre duas descendências, que é a descendência da mulher e a descendência da serpente. Aquele que seria a descendência da mulher viria o Cristo, e a descendência da serpente são todos aqueles que não são os eleitos de Deus. Então existirá inimizade entre essas duas descendências, e da descendência da mulher surgirá alguém que pisará a cabeça da serpente, e que essa serpente ferirá o calcanhar. O significado do sacrifício de Cristo, que Cristo no fim venceria, mas não sem o ferimento, um ferimento fatal. Vamos pegar alguns textos a mais ainda. João 8, 33, 44, para a gente ver como o próprio Cristo retrata esta questão de que há estas duas descendências, ou essas duas sementes, a batalha entre essas duas sementes. João 8, 33 e 44. Nós vamos estudando aos poucos esses textos para os irmãos entenderem, porque para nós chegarmos à escatologia, ao fim de todas as coisas, ao Cristo glorificado, à restauração de todas as coisas, nós temos que começar o fim pelo começo. Para nós entendermos o fim, nós precisamos olhar o começo. Nós temos crianças em casa, ou meninas em casa, que muitas vezes elas querem saber o final do filme, ou da série, ou do desenho. Mas se eu te contar o final, vai ter graça. Você não vai compreender o começo, mas por que o final é assim? Você tem que assistir o resto. Com a Bíblia é a mesma coisa. João capítulo 8, versículos 33 ao 44. Jesus está aqui falando com alguns homens e confrontando-os a seguirem a ele, e falando que a verdade dele libertava. No versículo 32 vai falar: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Responderam-lhe: somos descendência de Abraão, jamais fomos escravos de alguém. Como dizes, tu sereis livres? Replicou-lhe Jesus: em verdade vos digo, que todo que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica livre, não fica sempre na casa, o filho sim para sempre. Se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Bem sei que sois descendência de Abraão. Contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eu falo das coisas que vi junto de meu pai. Vós, porém, fazeis o que vistes em vosso pai. Primeiro eles falam, nós somos filhos de Abraão. E Jesus diz, realmente, vocês são descendência de Abraão no sentido físico, de sangue. Vocês são judeus. Mas vocês têm outro pai. Versículo 39, então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Vocês são filhos apenas de sangue, mas não de obras. Versículo 40, mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade, que ouvi de Deus. Assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me haveis de amar, porque eu vim de Deus, e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso, o pai da mentira. Perceba então que no versículo 37 Jesus fala, vocês são descendência de Abraão, fisicamente falando. No versículo 44 vai falar, vocês são filhos do diabo, espiritualmente. Então, por mais que nós possamos dizer, nós temos a mesma origem em Adão e Eva, mas existem a descendência da mulher e a descendência da serpente. Os judeus ficavam aqui, nós somos filhos de Abraão, nós somos circuncidados. Jesus fala, se vocês fossem filhos de Abraão, vocês fariam aquilo que Abraão fez, e vocês estão me negando, então são filhos do diabo, porque a descendência da mulher e a descendência da serpente, e vocês que não creem em Cristo são parte da descendência da serpente. Existe essa batalha desde o princípio, e Cristo aqui está retratando a batalha que começou a existir lá no Gênesis. Jesus, descendência da mulher, eles descendência da serpente. Gálatas capítulo 3, versículos 16 e 29. Gálatas 3, versículos 16 e 29. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e a seu descendente. Não diz e aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só. E ao teu descendente, que é Cristo. Então ele está falando aqui que ao seu descendente, que é Cristo, de Abraão. E no versículo 29 vai falar, se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Aqui nós estamos fazendo um breve apanhado, um resumo daquilo que nós vamos ver ao longo das semanas aqui, tá, irmãos? Então, Jesus faz parte desta descendência de Abraão. E aqui eles falam, se vocês são de Jesus, vocês são parte da descendência de Abraão, vocês fazem parte desta mesma semente. Vocês estão deste lado, vocês fazem parte daquele que são os eleitos de Deus, o povo de Deus, os eleitos do Senhor. E a primeira carta de João, capítulo 3, no versículo 8, João diz o seguinte: aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Ele fala, olha, quem é praticante do pecado procede do diabo. Ele está falando que quem peca é do diabo. Quem todos nós seríamos.
Mas ele está falando da prática do pecado, aquele que vive em pecado, aquele que não se arrepende dos seus pecados, não está nem aí, eu peco, e daí? Aí eu vou continuar pecando e não me arrependo, não há nenhum problema nisso. É aquele que não vê problema, mal em pecar, em desonrar a Deus. É a prática do pecado. É viver e não estar nem fácil, daí? Então, existe esta batalha. E isso existe, o texto fala que são filhos do diabo, procede do diabo, né? Porque o diabo veio pecando desde o princípio. Então há esta batalha, Satanás peca desde o princípio e ele tenta o pecado do ser humano desde o princípio. Houve esta batalha desde o início. E através do pecado o mundo foi distorcido, deformado. O ser humano se perdeu dos seus pecados, morreu espiritualmente e morre fisicamente. A natureza foi distorcida, deformada. A Bíblia também vai nos mostrar que Jesus é o grande vencedor desta batalha. Romanos 5, 12 ao 19, nós vemos então como que no enredo de um filme, o bem sempre vence. Fazendo também um parênteses aqui novamente, ou uma notinha de rodapé, em alguns filmes não. E já em alguns filmes, os heróis são os bandidos, que se torcem pelo bandido, pelo assaltante, que está assaltando o Banco Central lá da Espanha, ou se torce para os vilões do Esquadrão Suicida, ou coisas do tipo, que eles não são tão maus assim, porque eles fazem bem também, mesmo que ameaçados por alguma forma de situação ali. Então, como no enredo de um bom filme, o bem sempre vence. Cristo é o vencedor da batalha. Versículo 12: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. O problema no filme, no livro, é que no início você tem um problema. Você já imaginou você assistir um filme que não tem nada, tá tudo bem, felizes para sempre desde o início? Você fala, não, tem que ter um problema, tem que ter alguma situação, alguma ação, algum drama, algum suspense, algum assassino, um filme de terror, alguma coisa assim. Existe um problema, e no nosso enredo existe um problema, porque o pecado entrou no mundo por um só homem, e através desse pecado entrou a morte. Você e eu vamos morrer. Primeiro, nós seremos mortos espiritualmente e precisamos de Cristo, precisamos reviver. Mas se Cristo não voltar antes, nós também morreremos fisicamente, porque quando o pecado entrou no mundo, ele fez com que nós envelhecêssemos, adoecêssemos e uma hora vamos morrer. Este é o problema. E além deste problema da morte, é a questão da eternidade. Versículo 13: Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta por ninguém. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, a qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa. Porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Então que houve condenação por causa do primeiro pecado, o ser humano pecou, continuou pecando, e ali então houve uma sentença de morte. E aí o versículo 15 traz um todavia. Vem a solução dos problemas aqui, que é Cristo, que se o ser humano ofendeu a Deus e morreu e se perdeu nos seus pecados e distorceu e deformou este mundo com todo o pecado, a nossa natureza pecaminosa, a Bíblia mesmo fala que a natureza geme como dores
com dores de parto, por causa do pecado. Mas essa ofensa trouxe a morte, a graça de Deus foi abundante sobre nós, trouxe vida. Versículo 16: o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação, mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Olha só, houve um pecado para condenar todos, mas Cristo veio e Ele nos concedeu a graça de todas as ofensas que nós cometemos. Isto é uma graça maravilhosa. A ofensa de um só contaminou todos, e todos nós pecamos todos os dias. E a graça de Cristo foi tão grande, que o sacrifício dele tão grande, que nos limpou, lavou, purificou de todos os pecados. Que enredo maravilhoso nós temos aqui, de um Senhor que vence toda essa distorção, essa sujeira, esta corrupção que existe no ser humano. Versículo 17: se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. A ofensa veio, e com a ofensa veio a morte, mas a graça foi abundante de tal forma, e o dom da justiça reinou por meio de Jesus Cristo. Cristo veio para trazer justiça, para nos justificar, para declarar os seus filhos, para declarar os seus eleitos justos por meio do seu sangue. Versículo 18: pois assim como por uma só ofensa veio juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. A ofensa trouxe juízo, o sacrifício de Cristo, justificação. O que Adão fez, condenação. O que Cristo fez, Ele nos livrou da condenação, nos declarou justos por meio do seu sangue. Versículo 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos se tornaram pecadores, assim também por meio da obediência de um só muitos se tornarão justos. O contraste de Adão e Cristo. Por meio de Adão nos tornamos pecadores, por meio de Cristo nos tornamos justos, não por meio de nós mesmos, da nossa justiça, por meio de Cristo, do sangue de Cristo, nos tornamos justos. Isso se chama graça de Deus. Isso mostra como Cristo é o vencedor, como Ele venceu o pecado e venceu a morte. Romanos 16, versículo 20, diz assim: e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Quando o apóstolo Paulo está terminando a sua carta aos Romanos, ele fala que em breve Jesus esmagará Satanás, vencerá completamente. Em meio às perseguições que existiam na época, a todas as dificuldades, Paulo tinha esperança. Jesus nos vencerá no final, terá a vitória completa sobre Satanás. Satanás será esmagado, condenado, perderá todo o seu poder, não terá mais poder sobre nada neste mundo, não conseguirá mais tentar ninguém, não conseguirá mais prejudicar ninguém. Ele será definitivamente condenado. E Hebreus 2, versículo 14. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue,
destes também ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem poder da morte, a saber, o diabo. Então Cristo destruiu aquele que tem poder sobre a morte, a saber, o diabo, por meio da sua morte. Ele venceu a morte. Cristo é o vencedor. Esta história que nós vemos então da vitória de Cristo, ela vem em meio ao sofrimento do Salvador. Dentro desse enredo nós vamos ver o quanto Cristo sofreu para que se chegue a este final. Um texto bastante conhecido é o texto de Isaías, capítulo 53, que tem como título na maioria das Bíblias, falando do servo sofredor. Isaías 53, versículos 11 e 12. O texto lá vai falar: ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, foi contado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Para que essa vitória viesse, Jesus veio a este mundo, sofreu, mas ele viu os frutos do seu penoso trabalho e ficou satisfeito com aquilo que havia feito através da sua obra, a obra de salvação. Lucas capítulo 24, versículos 26 ao 46. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E o versículo 46 ele disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Havia necessidade do sacrifício, da morte e da ressurreição de Jesus nesta batalha que existiu. Uma batalha que foi vencida e que terá ainda uma vitória final sobre o próprio Satanás, sobre a morte, sobre o pecado. 1 de Pedro capítulo 1, versículos 10 e 11. Assim foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinados, investigando atentamente a ocasião, quais circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito Santo, e neles estava ao dar antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que o seguiriam. Neste enredo há o sofrimento e as glórias. Há o sofrimento, as dificuldades, mas há a glória, a vitória, o triunfo e a derrota do mal. A vitória também providenciou aquilo que era necessário para redimir os eleitos de Deus. Esta vitória de Cristo trouxe algo que era essencial para o cristão. Colossenses 3, 13 e 15. 13 ao 15. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Acima de tudo, portanto, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, ao qual também sois chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Na verdade, era o 2, 13 e 15, desculpa, eu coloquei errado. Comecei a ler. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos,
tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando na cruz, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Vejam o que Cristo fez aqui. Vocês estavam longe de Cristo, estavam incircuncisos, estavam distantes do Senhor. O Senhor perdoou os pecados de vocês. O Senhor cancelou, rasgou o escrito de dívida. Estavam endividados, mas Cristo pagou a dívida por vocês na cruz. E fala que além de Ele pagar esta dívida na cruz, Ele expôs Satanás, expôs principados e potestades como aquele inimigo ao desprezo, ao ridículo. Então, se Cristo, o vencedor da batalha, expôs Satanás ao ridículo, ao desprezo, mostrando que Ele é o vencedor. Cristo venceu esta batalha. Então o princípio da escatologia, da doutrina das últimas coisas está aqui. Houve um problema. Este problema é o pecado que entrou no mundo, e por meio do pecado entrou a morte física e espiritual. E em Cristo há esta restauração. Cristo venceu, nos tirou da morte espiritual e nos trouxe para a vida eterna espiritual. E também venceu a morte, porque quando Cristo ressurge também vai falar que nós ressurgiremos e os nossos corpos serão restaurados. E este corpo que é corruptível será incorruptível. Cristo vai restaurar todas as coisas, vai restaurar este mundo, vai fazer novos céus e nova terra. Cristo será consumado em sua volta. Esse vai dizer que o nosso Tessalonicenses vai falar isso. Este triunfo final acontecerá. Todos esses textos vamos estudar mais detalhadamente. Aqui estamos dando apenas um resumo daquilo que nós vamos ver ao longo dessas semanas, meses. Aqui é como um trailer do filme. Você está vendo o trailer, está cheio de spoiler esse trailer, mas é um trailer. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, capítulo 1, versículo 5 a 10. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo, e se de fato é justo para com Deus, que Ele lhe pague em tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder. Vamos parar aqui por enquanto, porque ele está falando do reto juízo de Deus, falando que para nós sermos considerados dignos do reino de Deus por meio de Jesus Cristo, porque aqueles ali estavam sofrendo por amor a Cristo. É o povo de Deus sofrendo perseguição por amor a Cristo. E fala que Deus vai julgar aqueles que estão perseguindo o povo de Deus. Aqueles que estão perseguindo a Cristo, negando a Cristo, perseguindo o povo de Deus, serão julgados e sofrerão grande tribulação na eternidade. Aqueles que estão sofrendo tribulação neste mundo, por amor a Cristo, terão alívio. Aqueles que estão perseguindo os cristãos, sofrerão tribulação na eternidade. Digamos que é uma boa troca. Ao invés de nós queremos alívio neste mundo, nós podemos passar por tribulações e perseguições, mas na eternidade queremos alívio. Enquanto que aqueles que querem alívio neste mundo sofrerão grande tribulação na eternidade. Nós teremos grande alívio. Versículo 8 vai falar: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Percebam o grande julgamento que haverá.
haverá grande chama de fogo, vingança do Senhor contra aqueles que não conhecem a Deus. Aqueles que não conhecem a Deus verão a mão de Deus sobre eles, o peso de Deus sobre eles, a vingança de Deus sobre eles. Mas Deus, a Bíblia fala que Deus é fogo consumidor. A Bíblia fala que Deus é o vingador também, nesse sentido, porque Ele está ali para fazer justiça contra aqueles que não o glorificam neste mundo. Versículo 9 vai falar: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Estarão afastados completamente da presença de Jesus. Nesse mundo ainda tem benefícios de Jesus, mesmo negando a Jesus, mesmo negando a Cristo. A Bíblia não fala que o sol, que a chuva vem sobre os justos e sobre os injustos? A chuva não vem só para o crente, vem para o descrente também. O sol vem para o crente e para o descrente. A colheita vem para o crente e para o descrente. A prosperidade muitas vezes vem para o descrente. Até muito mais às vezes na questão financeira. Mas sofrendo penalidade. Esta graça comum que nós temos aqui, de eles serem desta forma agraciados em algumas coisas, mas mesmo assim não darem glória a Deus, serão penalizados, estarão longe da presença do Senhor, serão banidos da sua face, serão abandonados completamente. O versículo 10 fala: quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos aqueles e todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Ele está falando que Cristo vai vir para ser glorificado nos seus santos, na nossa vida, na vida dos verdadeiros crentes. Cristo será glorificado. A batalha aqui do bem contra o mal, aqueles que perseguem os cristãos, são de uma outra semente. Nós somos da semente, a mulher, da descendência de Abraão, descendência espiritual. Somos filhos de Deus, somos cristãos, seguidores de Cristo. Enquanto aqueles que perseguem o Evangelho fazem parte de uma outra semente, que é a descendência da serpente. Então esta batalha vai continuar existindo até o retorno de Jesus, para ser glorificado através da vida dos cristãos, daqueles que o glorificarem em vida, em meio a todas as provações e privações que podem passar. Cristo será vencedor e nós seremos vencedores com Ele.